Acredito na minha geração, estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, está aqui pela primeira vez, não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, seu gostei e compartilhe com mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que faz parte já da nossa família de mais de 360 mil inscritos, muito obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer, até porque esse podcast acontece para você, por você e para mais ninguém. Todas as semanas recebemos a esta mesa convidados especiais. Hoje não é diferente, porque eu tenho a alegria de trazer novamente para um tempo de comunhão, de conversa e compartilhar de experiências um amigo, um irmão, um professor, um escritor, um pastor, alguém que tem um depósito extraordinário dos céus para compartilhar com esta geração. E eu já irei falar dele, porém, antes eu preciso me pronunciar devido a algo que vem ocorrendo por um episódio aqui no Eu Acredito Podcast. Estive recentemente na Rádio Mais FM, rádio conceituada no Brasil e tem como idealizador, como dono, administrador, o Bispo Samuel Ferreira. Ontem eu estava lá no debate sobre regulamentação, o limite que nós, pastores, ministros do Senhor, podemos ter mediante as redes sociais, a ponto de não sermos criminalizados por aquilo que nós falamos e expressamos, dentro da liberdade de expressão. Tinha outros convidados, dentre tantos estava o pastor Carlos Cardoso e eu. O bispo ele apareceu de forma remota, diretamente de Orlando, onde está hoje a sede mundial da ADEBRAS, ou da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, e confrontou o pastor Carlos Cardoso devido a um episódio aqui no Eu Acredito Podcast, que o pastor Carlos Cardoso, sendo meu amigo, acabou trazendo algumas teorias correlacionando o bispo à maçonaria. Isso tem mais de 2 anos e esse corte viralizou no Brasil, no mundo. Enfim, eu recebi esse corte inúmeras vezes e pode ser que tenha causado muito barulho dentro da Assembleia de Deus Madureira e tenha afetado também a moral do bispo Samuel Ferreira. E eu quero fazer algumas pontuações específicas sobre este ocorrido. Ontem, talvez pelo espaço que eu tive, o nervosismo da hora, eu não consegui falar tudo que eu gostaria de falar mediante a atitude do bispo. Eu pontuo que, primeiro, o bispo Samuel Ferreira foi muito homem, porque eu, no lugar dele, talvez sofrendo danos como ele sofreu mediante uma fala acusatória, talvez nem receberia o pastor Carlos Eduardo em um ambiente que é meu e que me pertence. Ele, na condição de homem, recebeu o pastor Carlos Eduardo, não, desculpa, pastor Carlos Cardoso. É pastor Carlos Eduardo Cardoso. É Carlos Eduardo Cardoso também. Pastor Carlos Cardoso, ele recebeu na rádio. Segundo, ele foi muito cordial em receber o pastor Carlos Cardoso e o confrontou, como qualquer uma outra pessoa faria. Acredito que se ele tivesse pessoalmente, de forma presencial, ele faria o mesmo, uma atitude de homem, confrontar mediante uma acusação que, de alguma forma, tenha causado dano. O segundo posicionamento do bispo Samuel Ferreira foi trazer clareza sobre a acusação, a ponto dele dizer que ele não é maçom e também falar da liderança e da direção da Assembleia de Deus Ministério Madureira, que não tem nenhum líder envolvido com a maçonaria. Isso foi muito nobre, trouxe clareza para muitas pessoas que não só apenas o pastor Carlos Cardoso, mas muitas pessoas no Brasil apontavam o bispo Samuel Ferreira como maçom. Então, a partir do momento que ele se pronuncia dizendo que não é, ele está trazendo uma justificativa para o Brasil em uma rádio que tem uma audiência incrível. E o bispo, pela grandeza dele, não merece justificativa para ninguém. Porém, se fez necessário no momento, diante do pastor Carlos Cardoso e também para o Brasil, porque os vídeos estão circulando nas redes sociais. E terceiro, a manifestação de graça, né? Um favor. Recebeu o pastor Carlos Cardoso, justificou, trouxe explicações. E terceiro, o perdoou sem mesmo o posicionamento do pastor Carlos Cardoso em pedir perdão ali no momento. Ele se antecipou dizendo, eu perdoo o irmão para mostrar a minha cristandade, que eu sou cristão, e também a grandeza do meu ministério.
Isso foi um exemplo incrível de uma autoridade eclesiástica e muito admirável. Aplausos para o bispo pelo posicionamento, pela forma tão cordial que nos recebeu lá na Rádio Mais FM, pela liberação de perdão ao pastor Carlos Cardoso. E fica aqui, de fato, a minha gratidão ao bispo e também a retratação do Eu Acredito Podcast, porque foi a partir aqui do Eu Acredito Podcast que o vídeo viralizou. Fica o meu pedido de perdão, a minha admiração e o meu respeito ao bispo Samuel Ferreira. E fica aqui também, mais uma vez, uma nota de gratidão a Deus pela vida do pastor Carlos Cardoso, que, sendo confrontado pelo bispo na Rádio Mais FM, na sequência nós fizemos um episódio do Eu Acredito Podcast e ele se retratou do que havia falado, retirando a sua fala em que ele havia afirmado que o bispo Samuel Ferreira era maçom. Ele disse que, mediante a fala do bispo, o bispo não é maçom e ele também pediu perdão em público à mesa do Eu Acredito Podcast. Isso aqui mostra a grandeza do reino de Deus, onde um perdoa e o outro pede perdão. Quem ganha com isso é o reino. O grande problema agora é a internet ficar disseminando. Parece que depois de uma ação tão nobre, de uma liberação de perdão e de um pedido de perdão, aí as pessoas ficam disseminando, querendo colocar um contra o outro. Já foi. Já tinha ocorrido a situação, o vídeo tinha circulado, tinha viralizado nas redes sociais. O momento agora é de ressaltar a reconciliação entre irmãos. Não ficar fazendo dissensões, discórdia, colocando um contra o outro, diminuindo o outro. O bispo mostrou a sua grandeza e o pastor Carlos Cardoso, ao se retratar e pedir perdão, demonstrou o seu coração de servo, de alguém que está sujeito a errar, reconhecer o seu erro e voltar atrás. É claro que o pedido de perdão não vai anular os danos, não vai anular o momento que muitas pessoas viram aquele vídeo, colocou a moral do bispo Samuel Ferreira em xeque. Mas como cristão, o pedido de perdão e a retratação do pastor Carlos Cardoso e também a liberação de perdão do bispo Samuel Ferreira vale mais do que qualquer outro momento. Vale mais do que as inverdades faladas no vídeo, vale mais do que as suposições. Enfim, eu vejo aqui o evangelho, mais uma vez, sendo honrado através destes homens de Deus, bispo Samuel Ferreira e também pastor Carlos Cardoso. Bispo, beijão no seu coração, obrigado pela honra de ter nos recebido e também muito obrigado por honrar o Eu Acredito Podcast, que o senhor disse que acompanha, que assiste, que gosta do nosso conteúdo. E também, pastor Carlos Cardoso, muito obrigado pela sua amizade, obrigado também pela sua franqueza de reconhecer que errou, voltar atrás e pedir perdão. Então, era esse esclarecimento que eu queria deixar aqui a todo o público do Eu Acredito Podcast. Assunto encerrado e Deus seja glorificado pela reconciliação. Falando-se do meu convidado de hoje, conforme eu estava apresentando, pastor, escritor, professor, mestre em teologia, pregador do evangelho. Pastor Presley Camargo, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Amém, amém. Pastor Fábio, Deus abençoe. Eu espero poder contribuir com alguma coisa aqui. O título aí é que foi muito título, né? Mas o que o senhor carrega. Não. O senhor não é professor? Eu sou professor. Sou professor. O senhor não é escritor? Escrevo alguma coisa. O senhor não é pastor? Sou pastor. Então não foi muita coisa, não? A questão do mestre é que é pesado, né? Mas é mestre também, né? Algumas pessoas consideram, né? Mas eu tenho louvado a Deus, porque de alguma forma a gente contribui com os irmãos, de modo geral, atende um, atende outro. E ao longo aí de quase 30 anos de ministério, a gente poder ter oportunidade de partilhar a palavra de Deus. Trazer à luz do entendimento cotidiano o que a Bíblia fala há milênios. Então, essa é uma grande responsabilidade que eu carrego no meu coração. E levo isso com muita gratidão e muito amor. Deus abençoe. Dentre os 5 ministérios de Efésios, com os quais mais o senhor se identifica? Você quer me fazer confessar? O problema é o seguinte, o ministério do mestre, eu estou tentando administrar arranhar a superfície. Eu sou pastor de igreja, a minha teologia é muito mais bíblica do que sistemática, as minhas observações e pontuações teológicas estão muito mais pautadas caracteristicamente na estrutura do texto e das implicações contextuais. Então, eu hoje, para dizer a verdade, até no que se refere a uma perspectiva catafática mesmo, sistemática, eu sou um pastor com uma teologia mais bíblica do que sistemática, que é o que eu, inclusive, ensino para quem estuda comigo. Procure ser mais bíblico, porque eu recebo perguntas toda semana e toda semana tem 2, 3 ou 4.
a mesma pergunta. Qual teologia sistemática não pode faltar na minha biblioteca? Eu sempre oriento os nossos alunos a seja bíblico, aperfeiçoe-se em teologia bíblica. É mais importante. Porque a Bíblia não tem perspectiva sistemática, pastor Fábio, não tem. Nós não temos uma perspectiva. Não era a proposta dos autores bíblicos desenvolver a Bíblia à luz de um entendimento sistemático. Perspectivas catafáticas, sistemáticas, é a apropriação da intelectualidade daquele que observa a Bíblia. Então, ele observa a soteriologia à luz de um entendimento, então ele procura textos para consubstanciar isso. E qual é o problema da teologia sistemática? Há um problema nela? Nenhum problema. Só que ela acaba sendo a perspectiva de quem observa. Cada ponto de vista é a vista de um ponto. O senhor vê esse microfone? Eu também vejo. Só que eu vejo ele pela frente. E o senhor? Então, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Esse é o problema da teologia sistemática. É doce, é linda, é maravilhosa. Mas se o indivíduo não tem uma base bíblica para compreender sistemas elaborados por pessoas, ele vai ter uma complexidade muito grande. Estudando apenas a teologia sistemática, eu corro um risco grande de perder a visão bíblica? Dificilmente alguém caminha para estudar a teologia sistemática sem que ele tenha uma paixão pela teologia bíblica. Mas o indivíduo que só estuda a Bíblia a partir de sistemas, ele tem uma... Os autores... Veja bem, vamos começar aqui, nós já saímos do assunto, hein? Porque... mas veja bem, vamos pensar que a Bíblia ela foi pontuada em capítulos por Steph Langton, no século XIII. Foi ele que deu uma perspectiva capitular na Bíblia. Então, nem perspectivas capitulares você tem na Bíblia. Essa perspectiva de capítulos... não, aí não está aí no texto, está no outro capítulo. Mas o autor bíblico, quando escreveu, ele não subdividiu o texto em capítulos. Então, aqui já tem uma pontuação feita pelo arcebispo da Cantuária. E o Robert Etienne, editor francês, século XV, século XVI, colocou versículos. Então, a Bíblia não é nem capitular e nem versicular. Louvo a Deus por capítulos e por versículos. Traz organização, né? Louvo a Deus por isso. Mas eu preciso, em alguns textos bíblicos, examinar o texto à luz do seu contexto remoto. E, às vezes, o capítulo impede aquele que estuda de fazer esse exame mais acurado. Sem contar que os textos veterotestamentários do Antigo Testamento, eles foram também divididos em passuquins, porções, pelos massoretas, do 6º século após a era cristã até o 10º século. Os que colocaram pontos diacríticos no Aleph Tav, dentro do Antigo Testamento, para tornar possível, fonologicamente, a questão gramático-literária do texto do Antigo Testamento. Então, tudo isso são luzes de entendimento, bendito seja Deus por elas. Mas eu creio muito naquela leitura dinâmica, que o indivíduo faz sem a necessidade de encontrar o pulo do gato. Porque eu não sabia que tinha esse termo, né? Me revela o pulo do gato. Eu digo do gato, do cachorro, o que você quiser. Não tem segredo nenhum. Você não lê para ter uma revelação para aplicar para os outros. Você lê para edificar a si mesmo e ter o conhecimento das escrituras, Nunca a Bíblia vai falar o coração de qualquer indivíduo se primeiro não falar no coração de quem lê. E outra coisa muito interessante, pastor Fábio, quando nós nos reunimos numa igreja, a própria perspectiva que nós temos, ela é um pouco adulterina. Porque nós temos aquela ideia, o seguinte, não, eu vou para o culto para ver o que Deus tem para mim. E a ideia de culto é você fornecer, é você entregar. Tanto é que você tem 2 radicais, colo, colere, fazer nascer. Na perspectiva de Deus em relação ao meu culto, é muito maior do que a minha em relação à reação de Deus dentro do culto. Então, o culto ele foi feito para que eu apresente o meu culto. Então, está muito mais ligado a perspectivas horizontais do que vertical. É muito mais do que está aqui e do que eu vou fornecer a ele, do que simples e puramente, não, eu estou aqui com a boca aberta, começa, não é bem assim. Perfeito. Pastor, mas dentro da teologia, uma matéria que me encanta bastante é a armatiologia, que é a doutrina do pecado. Ali a gente percebe o quanto o homem ele é depravado, o quanto o homem ele é perdido e precisa de um salvador, né? É a grande disputa da comunidade acadêmica, essa questão do pecado, da origem do mal, da soteriologia. São discussões até que eu evito comentar. Eu, por exemplo, tenho uma perspectiva... Embora que estes sistemas são muito catafáticos, essa perspectiva soteriológica arminiana, calvinista, esse debate ele se esgotou. Não no sentido de ser resoluto, de resolver, mas assim, já está ficando muito ultrapassado.
E a gente debate isso nas rádios hoje como se o assunto fosse de agora. Mas veja para você ver uma ideia, se eu não estou equivocado aqui, do dia 29 de novembro, ou 29 de novembro de 1618, ao dia 13 de maio de 1619, 154 sessões no Sínodo de Dordts, que era o terceiro sínodo para tentar resolver esse dilema. Ou seja, como Deus salva o homem se salva, Deus salva. E eles chegaram à conclusão condenando o arminianismo, que nem teve voz naquele concílio. Nem voz teve. Mas se fosse algo tão simples, demoraria 154 sessões para chegar em um denominador? Então, assim, é muito complicado. E aí entra toda essa questão da harmátia, tudo, do origem do mal, pecado, e tudo entra no pacote. E aí as pessoas associam toda a maldade do mundo. É complicadíssimo. Complicadíssimo. Mas a partir do momento que o homem peca no Éden, toda a maldade que há no mundo é consequência de uma decisão errônea do homem, não é? Adão, ele abriu a porta. É complicado porque, assim, Adão é a imagem de Deus, não é verdade? É a imagem de Deus, é aquele poema que nós não sabemos se é de Agostinho de Hipona, né? Nós somos uma história cíclica do pó ao pó, do pó que somos ao pó que seremos. Pois só quando o vento assopra que o pó se levanta. Cessa o vento e o pó cai. Por isso Deus fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. No dia que Deus chamar este vento, este pó vai cair. Então a única diferença que eu tenho do pó que está no meu sapato é porque eu sou um pó agrupado nas mãos de um Deus que resolveu me conservar vivo. Mas Adão, sendo feito à imagem de Deus, ele tinha essa liberdade livre. Agostinho de Hipona diz que a vontade, ela é livre, mas ela não é liberta. Então, a partir de Adão, de quem nós somos semelhantes, porque lá tem um texto bíblico que é complicado, é assunto de debate, mas não vamos entrar aqui. Nós somos a imagem de Deus ou de Adão? Porque Adão gera a partir da sua imagem. Tá, o texto é muito claro. É porque daí existe uma questão, né? Após a queda, o homem deixa de ser imagem e semelhança de Deus. Aí não é que ele deixa de ser, porque, não é, veja bem, ainda, vamos pontuar claramente. Adão é a imagem de Deus? Sim. Então, ainda que nós fôssemos únicos e exclusivos, né, da prole, a gente sabe que é, mas de Adão, em Adão nós teríamos a imagem do Pai, não há problema quanto a isso. Aí o problema já é se teve filho no Éden, se teve fora do Éden, aí já são assuntos assim que esgota muito em um só debate e não chega quase a denominador comum. Mas eu não estou chamando isso para o debate. Mas após a queda, o homem continua sendo imagem e semelhança de Deus? Se continua, porque a Bíblia diz que após o homem ser expulso do jardim do Éden, quando ele gera, os homens que vêm após ele se torna imagem de Adão, imagem do homem e não imagem e semelhança de Deus. É por causa do pecado. Nós carregamos essa originalidade pecaminosa. Então o homem, após a queda, perdeu a imagem e semelhança de Deus. Ele perde de forma indireta. Porque o perfeito Adão, quem é? Cristo. Então, em Cristo, eu estou... Porque, veja bem, pastor Fábio, então, vamos entrar então no assunto. A questão é que... Só não quer entrar no assunto, não? Vamos falar rapidinho. Para nós, eu nem me apresentei, moço. É a segunda vez que eu vim cá, não falei com quem que eu sou casado. Você não sabe nem se eu tenho filho, moço. Quando entra em casa, não sabe por quê. Não fala da mulher. Não fala... Você não sabe nem se eu sou um aventureiro. Você não sabe se eu cheguei aqui ontem, anteontem. A gente vai falar, mas eu... Então, depois de eu saber se o senhor é a imagem de Adão ou a imagem de Deus, aí a gente... A questão é que, de forma soteriológica, o processo de salvação ele se dá na justificação, na santificação e na glorificação. Em Deus, eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Porque o sacrifício de Cristo é uma resposta de Deus ao pecado. Então, na justificação, eu estou livre da pena do pecado. Na santificação, da influência do pecado. Na glorificação, da presença do pecado. Logo, eu sou salvo, estou sendo salvo e serei salvo. A justificação é de Deus para mim. A santificação é a capacidade que eu tenho de me reencontrar em Cristo para cada vez mais distante do pecado, mais próximo de Deus. Cada vez mais próximo do pecado, mais distante de Deus. E a glorificação, onde tudo vai se completar. Uma expressão em latim, eu não sei se eu vou conseguir, recta deum rendio collectium, transmite muito essa ideia de o perfeito lugar para se adorar a Deus seria o Éden. Então, em Cristo, na pessoa dele, na pessoa de Cristo, o ordinário estado adâmico ele pode ser reencontrado. Mas
Eu acredito que só na glorificação, quando nós vamos estar total e completamente libertos da presença do pecado. Perfeito. Então Cristo resgata a nossa identidade original. Original. Cristo. Cristo resgata a nossa identidade original, porém, só quando o nosso corpo corruptível for tomado pela incorruptibilidade, nós voltaremos à Exatamente. condição do homem que estava no jardim lá no Éden. John Wesley tentou propor um caminho diferente. Ele acreditava indubitavelmente que o indivíduo podia, à luz da santificação, atingir o perfeito varão. Mas ele nunca se considerou esse perfeito varão. É a doutrina da perfeição cristã. Inclusive nós, os assembleianos, por mais que temos uma raiz profunda com o movimento metodista, nós temos dificuldade com esse entendimento, porque, à luz da própria Bíblia, não há qualquer possibilidade de alguém não pecar. Ele acreditava, o John Wesley, que John Fletcher tinha atingido esse estágio. Orava em torno de 8 horas por dia, impregnou as paredes do quarto com o hálito de sua oração, era pastor de um rebanho não tão grande, mas ele entendia essa possibilidade. Mas quando perguntava para ele, então quer dizer, John Wesley, que ninguém vai pecar? Não quis dizer isso. Então, assim, sempre foi um pensamento um tanto quanto confuso. Talvez também baseado no entendimento de Atanásios, o anão negro, no 4º século da era cristã, um dos homens mais importantes para o pensamento cristão e para a defesa da ortodoxia. Ele foi exilado 5 vezes após o concílio de Nicéia, e ele disse uma frase perfeitamente bíblica. Jesus se fez homem para que nós pudéssemos nos tornar deuses. A ideia dele não era de edificação humana, mas que fosse partilhado conosco que os atributos comunicáveis, de forma tão profunda e sistemática que nós pudéssemos experimentar a natureza do eterno. E existem textos na Bíblia que caminham para esse entendimento. Mas hoje, qualquer coisa que você fala assim, mais diferente, não vou ser educadinho com os irmãos aqui, a gente é jogado na vala comum. A internet e outra, é uma capacidade muito estupidificante de interpretar textos básicos da Bíblia. Por exemplo, está escrito no livro de Salmos: vós sois deuses, filhos do Altíssimo, né? Aí tem também que observar algumas ideias do campo polissêmico. O hebraico é muito complexo porque ele é pobre. Ele não tem mais de 8.500 expressões. Pra você ter uma ideia, no livro de Isaías, você tem 2.182 expressões vocabulares distintas. Então, se Isaías fosse brasileiro, ele era alguém que dominaria 100.000 termos diferentes. Ele é a mente mais brilhante do Antigo Testamento. É Isaías, não é Salomão. Salomão pode ter sido o homem mais sábio, mas Salomão teve tempo de escrever muito também. Vou ter aquele horror de mulher, não tinha como ter tempo, não. Mas Isaías, sim, ele é uma mente brilhante. E você percebe que ele usou muitas expressões diferentes, mas para suprimir mesmo o vocabulário hebraico é muito complexo. Então, várias palavras têm um campo polissêmico aberto. Essa expressão vós sois Deus, ela pode ter um campo polissêmico aberto. Poli é de vários sentidos. Mas a partir do momento que fala vós sois deuses, filhos do Deus Altíssimos, filho de Deus, é um deusinho? É complicado. Né? Mas tem uma explicação no campo polissêmico para essa expressão. Eu não sei aqui se eu tivesse combinado esse assunto comigo. Eu não combino. O problema é que eu não combino assunto. Mas tem uma explicação do campo polissêmico da palavra. A próxima vez a gente transmitindo autoridade, partilha de autoridade, de ter capacidades que são comunicáveis com o ser humano. Mas aí a gente volta para o Éden, né? Imagem e semelhança. Não fala a respeito dessa partilha de atributos divinos que está no homem? Os atributos que o Senhor compartilha conosco são chamados de atributos comunicáveis. Agora, tem atributos que são incomunicáveis. Até o próprio Cristo, na sua natureza teantrópica, porque você compreende que até em Nicéia tínhamos em torno de 80 heresias cristológicas. Todo mundo sabia que Cristo era Deus, mas os meios, os sistemas, as nuances teológicas, como essa compreensão se dava, é que levantava grandes dificuldades. Mas na própria natureza teantrópica, na união hipostática, Cristo é um único ser que subsiste em duas naturezas, perfeitamente humano e perfeitamente divino. Você percebe, à luz do entendimento antrópico, que existiam limitações. Em Cristo. Não em Cristo como Deus. Jesus, homem. É porque, por exemplo,
embora saber que os discípulos estão vivendo complexidades no Mar da Galileia, ele está lá em espírito, mas a natureza antrópica está de cá. Mas quando precisou, ele andou sobre as águas. Ele estava escravo. Aí entra o que Gregório de Nissa, e é tão complicado isso, não é simples não. O pastor, não, isso não é simples de resolver. Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzus, Basílio de Cesaredes, o que ele não assumiu, ele não curou. Ele só pode curar as minhas limitações, porque ele assumiu minhas limitações. Ele só me redime da minha natureza, porque ele assumiu a minha natureza. Então ele assumiu essa natureza humana. Por isso que essa natureza, se ele é perfeitamente Deus, amém. Onisciente, onipotente e onipresente. Ele estava com Lázaro quando Lázaro morreu, estava na onisciência. E na onipresença, porque se ele está lá, ele está. Mas ele está ligado à natureza antrópica. Ele leva 4 dias para chegar lá, claro, de forma intencional. Eu só estou colocando esses pontos aqui para você entender. É um Deus que conhece tudo e todos a todo instante, mas ele está escravo, ele está dentro desse invólucro. Perfeito. Agora, pastor Presley, se Cristo resgata a nossa identidade original e nós seremos tomados por um corpo incorruptível e esse corpo corruptível será aniquilado por causa de um corpo incorruptível e voltaremos à nossa origem, como explicar o que algumas pessoas dizem sobre tristeza no céu ou tristeza no tribunal de Cristo? Se haverá tristeza no tribunal de Cristo. O debate de uns meses atrás. Porque quando chegar no tribunal de Cristo, tribunal de Cristo, né? Quando chegar no tribunal de Cristo, o julgamento será o quê? Pelas obras. Recompensa, né? Recompensa maior, recompensa menor, nenhuma recompensa, será salvo. Né? Será salvo. Então, o homem original já tinha esse sentimento de tristeza? O homem original? Conforme o Éden. Não. E nós voltaremos à originalidade do homem. Logo que alguns defendem que haverá tristeza no céu porque uns vão receber recompensas maiores e aquele que vai receber uma recompensa menor vai ficar triste. Não tem como a gente ter uma visão bíblica prática de que, tendo um corpo incorruptível, teremos tristezas porque um teve uma recompensa maior e eu não. Na verdade, veja bem, eu não acredito que o céu será igualitário. Todos serão do mesmo tamanho. Inclusive, é o assunto que eu mais apanho na internet. Porque eu considero a possibilidade de que haverão diferenças em galardões. Porque se o galardão ele mede a obra do indivíduo, então todos têm a mesma obra? Não. Não. Então, se é a minha obra que determina o galardão que eu vou ter, então provavelmente eu terei uma obra que será resultado em galardão. E outra coisa, tudo que eu fiz ao longo dos meus quase 30 anos de ministério vai ser submetido ao teste de pureza. Porque nada que é arrogante, que é deturpado. Porque, veja bem, o Novo Testamento julga muito mais intenções do que ações. O Vaikra, o livro da lei, ele julga muito mais ações, porque o homem acaba que ele passa a ser medido por ações. Jesus, ele aprofundou mais, ele levou para as intenções, para o coração. Por isso que ele iguala o adultério físico com o adultério platônico, abstrato. Aquele que só existe na mente de quem pensa. Então, no julgamento, ele vai submeter tudo que eu fiz a um teste de pureza. Tudo que eu fiz a um teste de pureza. O que é puro, em tudo que eu fiz, as construções que construí, as pregações que preguei, os resultados que obtive. Todas as vezes que eu me calei podendo falar, que eu deixei que outro fosse, embora eu pudesse ir. Isso tudo vai ser medido, a intenção. Sobrou alguma coisa pura? É o que vai ser o meu galardão. Uns mais, outros menos. No que se refere a galardão. Eu nunca teria o tamanho de Macrina velha, Macrina jovem, Basílio, Gregório. Nunca, nunca. Felicidade, seus 7 filhos, perpétua, felicidade, Inácio, Policarpo. Nunca, nunca, Pedro Lombardo, Pedro Abelardo, nunca. Nós nunca seremos como esses irmãos, nunca. Não tem a mínima condição do Senhor tributar a mim um galardão que esses homens vão pegar. Agora, lá na hora dessa recompensa, imagine que você jogue em cima dessa... Vamos pensar numa caldeira. Pensemos assim. Vamos fazer uma tipologia aqui. E você joga toda a sua obra lá. É aquilo que você acredita que você fez. E aquilo tudo vira pó. Porque nada foi puro. Já que seu corpo é glorificado, e se o seu corpo é glorificado ao ponto de você não sentir aquilo, o que você vai sentir então?
Se você não vai ser responsabilizado, pelo menos na consciência de que tudo aquilo que você fez, jogou ali, daquilo sobrou 1 grama, se você não vai sentir nada, então por que terá o julgamento? Pensa por esse lado. Mas o julgamento não seria pela alegria da grama que sobrou? Alegria. Não vai sobressair? Mas a alegria da grama que sobrou, Satisfação. de tudo que a pessoa fez, você acha que o ser humano tem essa pureza total e completa de dizer, tô fazendo, ou por exemplo, nesse vídeo que eu Mas falo... é que o corpo vai estar incorruptível, né? Já não vai ter mais esse sentimento. Porque se a gente abrir brecha para esse sentimento, a gente não abriria brecha também por inveja? Recebeu mais do que eu. Não, mas esse sentimento não vai ter no céu, de inveja. E de tristeza Quando vai eu ter? ver que o seu galardão é maior do que o meu, eu vou alegrar diante de Deus por estar diante de um irmão que contribuiu com o reino muito mais do que eu. É diferente. É diferente. É uma perspectiva diferente. É assim que eu acredito, uma perspectiva diferente. No céu não tem inveja. O fulano tá mais brilhando. Não é isso. É eu poder ver alguém que fez mais e que contribuiu mais pelo reino do que eu, e lá eu me alegrar por isso. E me entristecer porque eu deveria ter feito mais e não fiz. E não fiz. Não é essa questão de interpessoalidade. Eu acredito que é muito mais pessoal do que interpessoal. Então devemos fazer mais enquanto temos tempo, enquanto estamos Devemos aqui. fazer com pureza. Na verdade, o maior sempre será o menor. Jesus colocou todo mundo para servir. Nós é que não entendemos o recado. Tudo está correlacionado à motivação, né? Motivação. Por isso que quando ele coloca todo mundo para servir, veja bem, quando ele... É porque tem que fazer uma leitura com ela escriturístico. No Evangelho de João, nós temos alguns... Por exemplo, você já percebeu que você tem do capítulo 12 ao capítulo 17 a ceia do Senhor, que no caso era a Páscoa, a última. Veja só, João dedica diversos capítulos para narrar o que aconteceu no ambiente de Páscoa, que no caso de ceia do Senhor. João dedica diversos capítulos, é o único. Só que na dedicação de João, João diz que Jesus se levanta da mesa, veste uma talha de escravo e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando você faz o elo escriturístico dessa passagem com Lucas, você percebe que os motivos pelos quais Jesus sai da mesa e vai lavar os pés dos discípulos é porque surgiu uma discussão entre eles sobre quem era o maior. Só que João não revela. João revela a ação de Jesus em resposta à discussão. Lucas revela a discussão. Nesse sentido é teologia sistemática. Porque você pega textos fora para elaborar um sistema. E isso é bom. E se casa. Casa, porque era escriturístico. Então, por que Jesus, de repente, ele abandona a mesa e começa a lavar os pés dos discípulos? Aí você tem que ler Lucas, lá diz que levantou uma grande discussão entre eles sobre quem era o maior. Aí ele lava. Aí ele faz a aplicação como se Lucas estivesse escrevendo. O que eu fiz aqui agora entre vocês? Não, eu não sou maior, não sou mestre, e de fato sou. Assim, Jesus sempre nos colocou para lavarmos os pés uns dos outros. Mas ninguém nunca disputa pelos ambientes periféricos da fé. Sempre a luta é pelo microfone. Pelo lugar de destaque. Claro. Infelizmente. E aí, zeladores, porteiros, recepcionistas, evangelizadores de praças, de hospitais, brilharão como o sol na eternidade. E muitos de nós que temos o holoforte, principalmente das mídias sociais, desapareceremos como a ameba soprada pelo vento. Muitos que têm popularidade aqui na Terra serão impopular no céu. Exatamente. Ele mesmo disse isso. Ele já disse isso para nós. Vocês estão... mas eu fiz aquilo. Nunca vos conheci. Já pensou nisso? Nunca vos conheci. É forte. Não, e Teresa d'Ávila disse isso. Descobri porque as pessoas não oram. Orar é falar com Deus como alguém fala a seu amigo. Como, pois, conversariam com quem não conhece? E Charles Spurgeon diz que você tem que orar até que você tenha orado. Você já pensou quando você ajoelha para orar, para você ver? Você leva 30 minutos para você se desanuviar da sua mente, para você se libertar de si mesmo. E veja bem, nenhum homem é maior do que o intervalo do tempo de sua oração. Nenhum. O que o homem é sobre os seus joelhos e nada mais. Perfeito, perfeito. Tremendo. Pastor, voltando à questão da depravação. Eu sou casado, viu? É casado? A gente vai falar, pastor. A gente vai... Quem sabe no próximo podcast a gente vai. Brincadeira. Mas falando sobre esse assunto aí de ser conhecido por Deus, então a gente pode pensar
que o maior segredo do homem não está no tanto quanto ele conhece a Deus, e sim o tanto quanto Deus o conhece? É um Porque, trocadilho, né? porque, por exemplo, no altar muita gente fala, eu conheço a Deus, tenho intimidade com Ele, tenho uma vida de oração. Geralmente as pessoas usam esse argumento para receber mais credibilidade na exposição bíblica que ele faz ou na profecia que ele entrega. Mas, pegando a proposta bíblica, o que é melhor? Conhecer a Deus ou ser conhecido por Ele? Assim, você viu o vídeo que eu subiu hoje? Meu, Não vi, pastor. exatamente é o que eu falo, eu não conheço a Deus. Eu tenho certeza absoluta que eu não conheço a Deus, pastor Fábio. Absoluta. E eu não tenho vergonha de dizer. O meu conhecimento de Deus é muito superficial e limitado. Eu falo diversas vezes na igreja que eu sou pastor que eu não conheço a Deus. O reverendo Hernandes Lopes ele fez uma ilustração muito importante sobre isso. Ele disse que alguém que conheceu o mar pela primeira vez estava apreciando a beleza do mar. E ele disse assim no coração, agora eu posso dizer que conheço o mar. E aí desceu um marinheiro, 50 anos velejando no alto mar, abraçou ele, com o rosto todo queimado pela salinidade do mar, e disse, eu também conheço o mar. Então, existem pessoas que conhecem a Deus, e existem outros que conhecem muito mais a Deus. Então, o meu conhecimento de Deus é superficial. Como que eu sei que o meu conhecimento de Deus é superficial? Porque eu leio todos os dias da minha vida sobre homens que o conheceram. E é totalmente diferente. Vou te dar um exemplo de um grande homem que Lutero 5 vezes disse sobre ele que ele é o vívido exemplo de como um grande homem pode estar redondamente equivocado teologicamente. Tomás de Aquino, o Doctores Angélicos da Igreja Católica. Ele escreveu a Summa Theologicae, que é o sumário teológico para teólogos iniciantes. Agora vai ler para você se você consegue. Porque ele vem da escola de Pedro Abelardo, de Pedro Lombardo, que é a dialética. A dialética. Um tanto quanto uma perspectiva de fé mais racional. A dialética. O sim e não. Não vamos entrar nisso. Ele escreveu esse manual e ele abandonou os escritos por causa de uma experiência de contemplação com Cristo. Ele nunca mais escreveu. E aí perguntaram para ele por que ele parou. Disse, olha, é uma das maiores obras para outra igreja da história do pensamento cristão. É a época áurea da igreja no Oriente. No Oriente é o 4º século. No Ocidente, 12º para o 13º século. Para os protestantes, 16º século da era cristã, que é a reforma protestante. Ele disse assim, depois de uma experiência com Cristo que eu tive, descobri que tudo que eu escrevi é palha. A tradição diz, e a gente não sabe até que ponto isso pode ser comprovado, que o Senhor apareceu para ele e disse, tu tens vivido bem diante de mim. Pede-me o que quiseres, eu vou te dar, Tomás. Ele disse, não desejo nada além de ti mesmo. Então existem pessoas que conhecem a Deus. Outros que conhecem a Deus. É a profundidade. Conheço. É igual você me conhece um pouco. Eu sou casado. Tá? É casado, né, pastor? A gente vai entrar nisso aí. Daqui um tempo você vai conhecer. Relacionamento com Deus é assim. Jesus quebra esse protocolo, né, de religiosidade. Quando ele põe o povo para chamar Deus de quê? Pai. Pai, Abba. Abba. Porque ele quer fazer que eu configure um tipo de relação não religiosa, mas íntima. Que eu tenha liberdade com o Criador como eu tenho com meu pai. Por isso que ele usou pai. E é interessante, né? E a oração também é comunitária, porque o pai, ele nem é seu e nem é meu. É nosso. É nosso. Como pão. É nosso. Toda oração é comunitária. Tem muito segredo ali. Inclusive, estou fazendo, olha ali, né? Estou fazendo exposição do Sermão do Monte lá na igreja. Vocês assistem no YouTube e no Instagram. Perfeito. Pastor, mas essa questão aí de conhecer a Deus, isso é muito lindo o que o senhor falou. Mas conhecer a Deus, a gente não conhece, a gente não consegue conhecê-lo numa sala de faculdade teológica, que ensina sobre Deus, né? Teologia, estudo sobre Deus. Lá a gente aprende sobre. Aprende sobre. Mas não o conhece. Não. Há uma diferença, né? A diferença é grande. Mas de que forma nós conhecemos a Deus? Relacionamento. Piedade. Piedade. Desejo por piedade. Voltar-se a Deus e levar um altar. Hughes Horace diziam,
as pessoas que estavam do lado, os biógrafos dele, que era como se a presença de Deus ali estivesse. Smith Wigglesworth, John Fletcher, John Welsh, Francis Alder, que ganhou 200 mil almas na Nova Inglaterra, discípulo de Wesley, próprio Wesley, Interfield. O Jonathan Edwards ficou aquele dia, três dias no submerso do púlpito da sua igreja, quando ele pregou, quando ele leu, né? Porque ele leu o sermão Pecadores na Mão. Ele era míope, ele não enxergava. Ele acendeu a lamparina com a mão, 10 centímetros do rosto, ele leu e aí virou aquele sermão. Pecadores na mão de Deus. E ele ficou trancado, isolou-se para buscar a Deus em oração. Em oração, a gente conhece a Deus. Por isso que é muito importante o conhecimento e a piedade. Se você inverna na piedade, na oração, você entra para um misticismo. Paulo educou aos Tessalonicenses essa ideia mística. E corre o risco de você pegar suas experiências pessoais e querer transformar em doutrina. Teologia da experiência é chamada. Complicadíssima. Talvez, no Brasil teve muito esse advento. só né? o que tem. Tá de rodo, de quilo. Teologia da experiência. Adão de Campos doutrinou muita igreja com aquele testemunho. Mary Baxter, Rebecca Brown. Teologia da experiência. A teologia da experiência é aquele assunto que nós não vamos entrar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos os santos e anjos dos céus, que a gente veio comentando no caminho. Se você abrir dogmaticamente experiências, você vai comprometer muita coisa. Eu posso ter experiências, devo ter experiências, mas eu não posso suplantar, à luz de uma dogmática, o que já está estabelecido. Não posso fazer isso. Ah, mas eu tive uma experiência, um direcionamento. Mas se ele confronta com o que está estabelecido nas Escrituras, aí é complicado demais. Desde que ele não confronte, tudo bem. Você pode administrar uma teologia de experiência, mas ela é muito complicada. Porque daí você pode trazer um novo evangelho como Joseph Smith Jr., né? Todos esses, tudo. Estes aí já são catalogados como heresias, né? Já, concílios, igrejas, já. Mas e os que têm surgido hoje? E essas novas igrejas com novas luzes? E esses direcionamentos à luz de revelações? De modus operandi entregue por anjos? É que tá mais pra vidente do que evangelho, né? Não tem nada, absolutamente nada a ver com o reino de Deus. Pastor, vamos lá. Você é casado, né? Não, mas voltando um pouquinho pra depravação. Vamos voltar. Depravação da humanidade. O homem precisava de um salvador mesmo? Precisa, uai. Precisa, o homem precisa. Mas aí entra um questionamento que talvez seja difícil para alguns responder e fácil para o senhor. Se Deus é Deus, criador de tudo, todas as coisas, dentro da sua presciência e seus atributos de onisciência, saber todas as coisas, e onipresença está em todos os lugares. Então, ele estava no passado, ele está no presente, estará no futuro. Ele sabe o passado, ele sabe o presente e também sabe o futuro. Logo, ao criar Lúcifer, ele sabia que Lúcifer se tornaria Satanás. A pergunta que fica... se ele sabia que Lúcifer se tornaria Satanás e por causa de Satanás a humanidade viveria o que nós vivemos hoje, essa disseminação da malignidade, da crueldade, da pecaminosidade, por que ele criou Lúcifer? Mas veja bem, você está entendendo o que eu estou falando? Eu não falei. Eu louvo a Deus, eu louvo a Deus pelo inimigo, porque a oportunidade que o próprio Deus nos deu de servi-lo a despeito de ter outra oportunidade. Adão abraçou outra oportunidade. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não tem poder nenhum, apenas a sentença que foi dada sobre a árvore, mas não há nada em específico na árvore, quando fala conhecer. Porque o próprio diálogo do diabo com Eva é intuitivo. Ele não mente, não. Se vocês vão ser como Deus, no que se refere a conhecer o outro lado. E o homem passa a conhecer o outro lado a partir da escolha equivocada que ele faz. E Adão tinha uma vontade livre e liberta. Porque ele não tem o que os judeus chamam de ser levado a Ará, a inclinação para o mal. Que nós temos herdada de Adão. Aí a pessoa pergunta, mas por que o mal existe? E por que Deus permite o mal? Inclusive, para os globais, inclusive teve um querido irmão em Cristo, né, com esse tipo de teologia, porque medir a providência e a soberania de Deus a partir de expectativas
conturbadas de malignidades e maldades, de toda coisa má que existe no mundo, aí é muito complicado. É o dilema de Epicuro, do 2º para o 3º século antes da era cristã. O dilema dele, isso é o dilema dele. Ele só não colocou... Se Deus é totalmente bom, nós chamamos de unibenevolência. E ele sabe aonde o mal está, porque ele é onisciente, e não destrói o mal, então é porque ele não é onipotente. Olha como é que complica. Mas tudo bem, suponhamos que Deus seja onipotente e onisciente. Ele tem o poder de destruir o mal. E ele sabe onde o mal está. E ele não destrói, então ele não é unibenevolente. E nisso você fica totalmente complicado. Não, então Deus é unibenevolente, totalmente bom. E onipotente, totalmente poderoso. Então ele não é onisciente. Porque se ele sabe onde o mal está, ele destrói o mal. Porque ele é unibenevolente. Aí você tem algumas explicações que dão luz a esse entendimento, que são as teodiceias, a partir de Leibniz, por exemplo. Aí tem teodiceia adiada, teodiceia escatológica, teodiceia do livre-arbítrio, teodiceia agustiniana, que são várias explicações que acreditam na unibenevolência de Deus a despeito da maldade do mundo. Por exemplo, a teodiceia pedagógica, quando o mal te ensina. Deus levantou quantos profetas para ensinar a Israel? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sonfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Na verdade, Ageu, Zacarias e Malaquias já são da repescagem, lá do 2º tempo. Mas até Sonfonias... Prorrogação. Exatamente. Para quê? Para evitar que a crise não ameaçasse o reino do norte e o reino do sul. Em 722, o reino do norte foi destruído. E em 586, por final, começou em 606, 597, e em 586 o reino do sul foi... Deus não tentou fazer de tudo para que, por bondade, eles voltassem a Deus? Não voltaram. Teodiceia pedagógica. O mal vai ensinar com a dor o que eu não consegui fornecer-lhes com a instrução. Teodiceia adiada. Amanhã esse mal será explicado. Teodiceia escatológica. No fim de todas as coisas, o mal receberá a sua recompensa. Teodiceia do livre-arbítrio. Não é problema de Deus a maldade do mundo. É problema da sua criatura sem Deus. E tem explicações. Mas qual teodiceia o senhor se identifica? Em todas aqui. Eu falei alguma coisa errada aqui? Todas Todas têm um pouquinho de verdade. Todas têm. A gente tem explicações para... Mas a teodiceia escatológica... É muito boa também. É muito boa, Escapei, né? Beleza, da sua pergunta aqui. Não, a teodiceia escatológica, o céu vai revelar. Pronto, acabou, né? Acabou. Então, assim, mas é um dilema muito complexo. É fome, é miséria. Mas é redistribuição, ninguém consegue partilhar. É sobre quem é a pessoa. Mas, em síntese, a cruz era necessária? Necessário para equilibrar a justiça. Mas, pastor Fábio, quando o senhor vê um bandido sendo solto da cadeia por uma canetada, o senhor se revolta? Bastante. E se torna presidente ainda, né? Você tá falando dele? Não. Achei que você estava falando dele. Não era dele, não. Não, você estava falando dele. Não, tava não. Tava, pastor. Não, você estava falando. Toda hora tem bandido sendo Não, solto. você falou o bandido ser solto por uma canetada. Você se revolta. Você Eu lembrei dele. Mas você lembrou? Mas se revolta mais ainda se for ele, né? Foi apenas uma cristocedência. Mas deixa eu falar. Você não quer se comprometer, né? Não é que eu não quero me comprometer, porque tem vários casos. Mas esse caso específico caso, é o mais conhecido do Brasil, né? Corrupção. A gente não se revolta? Bastante. E por que eu não me revolto sendo absorvido? Uma vez que eu sou culpado. Então Deus precisa equilibrar aquilo que nós conversamos. Graça e juízo. Porque Deus, ele não me perdoou. Porque simples e puramente eu sou merecedor desse perdão. Ele entregou a Cristo para que nele a justiça de Deus fosse quitada. Então Cristo assumiu essa dívida. Tanto é que ele usa a palavra tetelestai. É um contrato rasgado. E não é uma dívida com o diabo. Nós não temos dívida com o diabo. Nós temos dívida com quem? Com Deus. O escrito de dívida que era contra nós. Que era contra nós. Então, Jesus ele assume uma dívida. Veja bem, Adão surge diante de Deus não tendo pecado e peca. Jesus é o único que surge diante de Deus tendo o pecado de todos, antes, durante e depois, e não peca. Então, Jesus, ele pagou essa dívida. Ele cumpriu a justiça de Deus.
E a descoberta da Reforma Protestante é muito linda, a de Lutero. A justiça que Deus requer é a justiça que Deus dá. A justiça que Deus requer, a justiça que Deus dá. Porque Lutero tinha problemas com o pecado, né? Ficou louco. Qual era os pecados de Lutero que deixavam ele meio maluco? Não, você nunca viu a oração de Agostinho de Hipona? Ele era agostiniano. Me perdoa pelos pecados não praticados, mas que pensei em praticar. Eu já fiz essa oração, mas nunca... Nunca pensou Não sobre a sabia, origem da eu forma? não sabia que era de Agostinho. Nunca tinha ouvido, na verdade, mas já orei. Mas você já viu gente que tem esse dilema? Essa luta constante? Eu tenho isso aí. Então, Perdoa-me, Senhor, pelos pecados conscientes e inconscientes. Lutero era o dia inteirinho confessando o pecado. O dia inteirinho. Eu sou igual Lutero. Não, mas confessando pro bispo. Ah, não, eu só Eu confesso pra esqueci Deus. aqui o nome dele. Me perdoa a minha estupidificância. Eu esqueci o nome do bispo, do mentor dele. Que um dia o bispo, 2h da manhã, na porta dele, pelo amor de Deus, me ajude. Aí ele foi lá, entrou no confessionário, aí o bispo perdoou ele. Falou, agora vai pra sua casa. E só volte aqui quando você cometer um pecado cruel. Matar alguém, por exemplo. Pecado, visível. Aí você vem pra cá que a gente conversa de novo. Então, aí ele descobriu, ele via essa luta. Aí tem aquele episódio que ele joga o tinteiro no diabo, ou então o diabo joga nele, e aquela luta constante que ele tinha. E o diabo aparecia para ele mesmo. Tem essa questão da torre lá, né? Que ele joga o tinteiro no diabo. Ele via esse conflito muito grande. O diabo aparecia para ele, como muitos historiadores dizem, que até no final da vida de Lutero, o diabo apareceu para pontuar os pecados de Lutero. Exatamente. Aí ele disse, o sangue de Jesus me purifica do pecado lá embaixo. Sim. Então, tinha esses dilemas. Lutero enfrentou muitos problemas, né? Ele, por exemplo, aquela frase, completamente abandonado por Cristo, trabalhei sobre as vacilações da minha fé e da blasfêmia contra Deus. Meu Deus. É vivendo e morrendo que se faz um grande teólogo. Veja as grandes crises que Davi passou e quão grande teólogo ele era, só por ter passado tanto sofrimento que ele pôde compor os salmos. Eu achei que o velho homem tinha morrido afogado nas águas do batismo, mas ele descobri sabia. que o miserável sabia nadar. Exatamente. Aí a questão da necroforia, né? O corpo da morte, que Paulo cita. Até quando serei escravo do corpo desta morte, né? Você sabe o que é isso, né? Eu tenho uma... Não sei se é igual. Qual que é a ideia? A ideia era um prisioneiro, Isso. alguém sentenciado à morte, era levado para uma masmorra e era dempedurado de frente a outro corpo que já estava morto, geralmente... em estado de putrefação. Exatamente. E ele ficava de frente com aquilo que ele se tornaria. Isso. A cadavericina, que é as bactérias do cadáver, consumia o corpo ainda vivo, sendo alimentado pelo corpo da morte. A ideia também era aplicada, essa pena, a pessoas que assassinavam de forma bem dolosa, né? Dolosa. Aí pegava aquele assassinado, colocava com o assassino. E aí o corpo do assassinado, ou seja, daquele que você matou, acabaria matando você. E o odor? A tortura por odor é muito forte. E a tortura também, por você estar vendo aquilo que você vai se tornar. Você está vendo o reflexo do que o seu corpo é. Paulo diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa tortura? Exatamente. Forte, né? Então Lutero, ele tinha essa ideia, até que ele fez essa descoberta. A justiça que Deus requer é a justiça que ele dá. Porque, visto que toda a verdade de Deus está revelada no Evangelho e tal, então ele tem essa descoberta. E não é a epístola que ele mais gosta, né? Não é Romanos. A epístola que ele mais amava era a carta aos Gálatas. Não era Romanos. Não era Romanos. A carta aos Gálatas, ele deu o nome dela da esposa dele, a ex-freira. Mas foi lendo Romanos que ele encontrou Foi lendo Romanos que ele foi justificado pela fé, né? Exatamente. E também fundamentou as suas 95 teses. Você sabe que ele sabia Romanos em grego de cor, né? Não sabia. Ele recitava uma vez por semana todos os salmos. Lutero era um fenômeno. Um fenômeno. E um fenômeno tão grande e mesmo assim passível de erros, né? Errou demais. Muitos erros. Todos os reformadores tiveram erros em algum grau. É o homem, né? O que se espera de um homem? Que ele seja homem. Que ele tenha erros. Não tem como. No próprio diálogo dele, ele não tinha entendimento muito sólido com relação à ceia com Calvino, embora que eles não tivessem conversado. Mas com Zwingli ele sentou para conversar. Acho que se eu não estou equivocado, a minha mente falha, porque está ficando assim, meio já defeituosa, mas dos 15 pontos que ele trabalhou com Zwingli para acordar e unificar a reforma, ele não concordou com um que era com relação à ceia do Senhor. Tínhamos alguns... A transubstanciação foi corroborada em 1215, no Concílio de Latrão. Se eu não estou equivocado, mas
com certeza é o Eugênio III, né? Que convocou ele. Sim, foi o Eugênio III. Inocêncio III. Eugênio, não? Não, Inocêncio III. Depois a gente pode pesquisar aí. O grande Papa, né? Ele disse, a frase dele é boa para ele, né? O Papa é um pouco menos do que Deus. Essa é a frase dele. Um pouco. E mais do que o rei. Aí fica bom, né? Sabe qual que era a ideia? Se o rei errar, o Papa pode corrigir. Mas se o Papa errar, só Deus pode corrigir. Aí fica fácil, né? A Facinho, pessoa né? tá no... Assim. Nós estávamos falando de quê para entrar nesse assunto? Nós estávamos falando de Lutero. Lutero. Lutero, né? A gente estava falando um homem extraordinário Que errou. Ah, tá. que errou. Aí na ceia lá, dos 15 pontos, eles não concordaram nesse. O Zwingli acreditava no memorialismo. Lutero na consubstanciação. E a Igreja Católica na transubstanciação. Que é a transformação mesmo do vinho em sangue É. e do pão em carne. Em carne. Essa é a transubstanciação. E Lutero acreditava na consubstanciação. A presença com e no. Boa. No pão. Com o pão e no pão. Mas o Zwingli acreditava numa manifestação mística. Apenas durante o cerimonial. Era a ideia de memorialismo. Você vai comer aquilo naturalmente com a perspectiva memorial. Que é o que Paulo fala. É. Fazer isso em memória. Só que o Lutero bateu na mesa e levantou e disse, está escrito, isto é o meu corpo. Mas não é isso que ele quis dizer, Lutero, vamos conversar. E ele virou as costas e foi embora. Lutero era assim, né? Não reconciliava, não. Sanguíneo. Sanguíneo. Nobre é o bispo, né? Samuel Ferreira. Nosso bispo é nobre. Lutero não. Se fosse com um bispo, estava complicado. Se fosse com Lutero, Levantava da mesa levantava da mesa e nunca mais. Nosso ministério, pastor Fábio, eu sou de Madureira, já há quase 30 anos. Eu fui secretário de convenção por quase 4 quadriênios consecutivos no Nordeste. Enquanto fui pastor, casado com uma só esposa e pai de 2 filhos. O senhor tá falando. Já falei tudo. Eu nem vou apresentar aqui, porque você já falou já. O nosso ministério ele tem um lema muito importante: unidade, hierarquia e disciplina. Mas eu acredito que um quarto ponto poderia ser colocado. Eu não sou ninguém para dar sugestão para o nosso bispo, nem falo, em nome do Ministério de Madureira, mas é o Ministério da Reconciliação. Muitas pessoas que tiveram profundas dificuldades dentro do Ministério de Madureira tiveram a oportunidade de se ressignificar de novo. E à luz de um campo muito nobre, um campo muito grande. Isso é fato. Eu conheço muita gente que vacilaram de forma pública, que receberam oportunidades e estão pastoreando campos no Ministério de Madureira. Pregadores que vacilaram de forma pública são presidentes. Eu sou obreiro de um presidente de campo muito nobre, muito cristão, chamado pastor Marcivon Neres de Oliveira. Ele estudou com um bispo, Samuel Ferreira. Eles estudaram teologia juntos. E eu tive a oportunidade de estar com o bispo 1 ou 2 vezes em festividades e tirar fotos. Então, assim, a gente sempre tem relatos de que há sempre uma oportunidade de recomeçar. Se fosse Lutero na mesa, nunca mais. Melanchthon era mais tranquilo, mas Lutero não. Nunca tem diálogo com Lutero. Não existe. Ele era aquele tipo de gente que, se fosse assim, para fazer o estrago, vamos supor que um pastor vai mandar uma auditoria para fazer um estrago mesmo, para tomar uma decisão. Lutero seria o obreiro enviado. Ele ia e não voltava atrás de jeito nenhum. Ele tinha essa característica. Já Calvino, ele tinha Calvino era muito nobre, em muitos sentidos. Então, é porque assim, até que eu defendi calvinista, eu fui xingado aqui. Não, não é isso. Eu bebo dos nossos irmãos reformados e sou um cristão pentecostal. Pentecostal reformado existe? Olha, tem gente já que defende isso, né? O McAllister lá, não sei se é no Rio de Janeiro que ele tá. Ele é um reformado pentecostal. O senhor defende também? Não, eu não entro nessa discussão, não. Eu não acho significante, não. Isso é bíblico, né? Crente. Aqui na questão seguinte, pastor, essas coisas só erguem muralhas. A gente tem uma perspectiva diferente. Hoje tem uma radicalidade muito grande. Dá para conviver. Eu não sei aqui, eu deveria saber, incompetência minha, de 2 grandes líderes. Um era calvinista e o outro arminiano. Trabalharam juntos. Não estou falando de Wesley e de Hitterfield, porque os dois separaram por causa do arminianismo exacerbado de Wesley, pelo menos na perspectiva de Hitterfield.
mas eles sempre se preservaram amigos. Eu acredito que há um vínculo em Cristo muito maior do que nossas perspectivas catafáticas. E quando Paulo estabeleceu a doutrina, grande parte das doutrinas que corroboram nesses dois campos, são doutrinas paulinas, a partir do que Paulo escreveu. Não era a perspectiva dele elaborar o termo catafaticamente. Não era. Eu tenho um modo de ler a Bíblia, não sei se é diferente, mas eu enxergo muito a Bíblia à luz do contexto. Historicidade. Senão você não interpreta corretamente. Ou por quê? Quando você lê aquilo que você está escrevendo, quando você lê um texto lá na Bíblia, você tem que tentar entender por que o texto assim foi colocado. Aí, consequentemente, muito mais importante do que você dominar o autor que escreve é examinar quem recebe. Eu estou te conhecendo há pouco tempo. Se eu te escrevo uma carta, a carta vai ter características específicas. Se eu escrevo uma carta para minha esposa, são outras características. Eu ia estranhar. Logo, o autor sou eu. Os destinatários são variados. Então, quem determina o que está no papel não é quem escreve. Olha aqui. É quem recebe. Já tinha pensado nisso? Não. Então. Diferente isso aí. Claro. Ué. Romanos, Coríntios. A forma como eu leio determina o que foi escrito. Não é que determina o que foi. Eu consigo entrar. No curso que eu ministro, eu ponho o aluno para entrar na cabeça do autor. E não é difícil. Se você saber o que o autor sabia quando ele escreveu aquele tratado. Interessante. É por isso que nós temos que ler a Bíblia constantemente na presença do seu autor, que é Cristo. Exatamente. O senhor estava falando sobre Lutero ser sanguíneo e elogiou Calvino, que era mais... Calvino tem um episódio dele na carta que ele escreveu, não foi para o Carlos V, não foi. Foi para um governador. Você sabe que no púlpito de Calvino ele pregava de frente para os magistrados, né? Não Aí, sei. era... Calvino, não teve essa polêmica aí da área VIP? Sim. Na igreja dele lá em Genebra tem área VIP. Tinha área VIP? Tinha. E o povo pagava para entrar? Na verdade, essa ideia de bancos na igreja é mais nova, né? Não tinha, nem todas as igrejas tinham bancos. As pessoas traziam de casa assentos. Mas vamos voltar para Calvino. Não, mas aí aí o pessoal não tinha assento, o povo trazia Ele de casa. ficava em pé. Ficava em pé. Mas aí quem participava da área VIP tinha um assento Não, aí reservado. é outro assunto. Tem esse assunto também. Que as pessoas contribuíam para sentar. Então nada é novo, tudo se repete, né? Não, e não é porque era errado também, não. E não é errado, Era né? histórico, é cultural. Aconteceu. É um fato que aconteceu. E isso é história. E não é errado, né? Não, aconteceu. O Calvino, em Genebra, tinha cadeiras de frente ao púlpito aqui dele. Ele era alto o púlpito, uma espiral. De frente eram os políticos e os magistrados que sentavam. Do lado aqui, ó, dele, pode olhar, é o povo. Interessante, nunca Mas, tinha... na verdade, o que ele entendia? Veja a ideia de Calvino. Que se a sociedade necessita de uma transformação, a transformação tem que vir do magistrado. Então, eles têm que receber o impacto da palavra de Deus. Que forte. Era o que ele pensava. Mas vamos voltar para o assunto da carta. Bora. Não sei nem porque eu falei isso, só para o povo me crucificar na internet. Doação da carta. Você não vai fazer esse corte, não. Mas achei interessante, muito bom isso aí, muito bom. Ele acreditava. Você sabia que o povo colocava o nome dos cachorros de Calvino na primeira vez que ele foi para Genebra? Não sabia. Ele foi expulso de Genebra. Por que Calvino? Para chutar. O povo odiava tanto assim Calvino? O Calvino foi expulso da igreja em Genebra. Na primeira vez que ele aposentou. Ele foi expulso. Por qual motivo? Edwards não foi expulso por 230 votos a 23. Por que Calvino foi expulso de Genebra? Porque ele não lidava, não conseguia lidar. Ser pastor, pastor Fábio, não é todo mundo que sabe, não. Ser pregador é mais fácil que ser pastor. É muito melhor lidar com livros e com academia do que lidar com gente. Ser pastor é muito complicado. E principalmente, aí tá aí o pessoal vai me falar, mas é porque pastor vive na... Que pastor que vive? 95% dos pastores vivem em alto sacrifício. São pessoas que estão ali por amor. Ou se não fosse assim, 7 de cada 10 queria desistir do pastorado. E mesmo os grandes líderes e grandes pastores, você acha que aquilo ali não custa? Custa demais. Quanto mais é dado, mais lhe é cobrado. Mas você olha pega os grandes líderes, não vamos citar nome de ninguém, não. Olha o rosto deles. Olha a desfiguração, olha as olheiras.
Ô, pastor, nós precisamos tratar de um... Vamos falar do Calvino na carta? Vamos. Ele escreveu uma... precisava de enviar uma carta para um governador, e aí ele escreveu uma carta, chamou 2 alunos dele em Genebra. Aí os 2 animados, porque ia servir a Calvino, aí ele escreveu uma carta para um, entregou na mão do rapaz, e ele alega, vai lá e leva para o governador e tal. E o outro ficou assim com expectativa. E ele percebeu a expectativa no outro, porque Calvino era um pastor. Aí ele pegou um envelope e escreveu: não tenho nada a acrescentar-te além da primeira carta. Mas percebi que esse querido irmão ficou com expectativa de que eu também lhe utilizasse para um fim. Portanto, faças surpresas ao ler esta carta para que ele se sinta valorizado. E ele fechou e entregou na mão do outro. Não tinha nada para dizer. Só para o outro se sentir... Olha, isso é pastor que faz. honrado de alguma forma, né? Excelente, pastoril. E Armínio? Só exaltou Calvino, não vai... Os arminianos vão ficar... Armínio era calvinista, né? Vamos pôr assim, ele era da reformado, né? Há quem diz que ele era discípulo de calvinista. Não, do Calvino, ele era. Ele foi discípulo de Calvino mesmo, Armínio? Não. Quando o Armínio, eles não se encontraram. Aquele tudo ali foi a remonstrância que fez. Foram os discípulos de Armínio. Alguns calvinistas acham, assim, até uma injustiça não ter o nome dele. O nome não, a estátua dele no Muro da Reforma, né? Não tem. Mas Armínio era um homem muito piedoso, muito cristão, extremamente cristão. Era um servo de Jesus. Pelágio, acho que era mais cristão ainda, né? Pelágio já é mais complicado, porque o que a gente tem de Pelágio foi escrito pelos seus opositores. O que ele escreveu, de fato, foi queimado, quando ele foi condenado. Então, eu tenho rivais do copo branco escrevendo sobre o copo branco. Esses rivais foram... honestos. Porque o que eu tenho de Pelágio? O que eu tenho de Montano? O outro caso também, inclusive, com relação ao nosso movimento. O que eu tenho de Montano? O que contrários, o que opositores escreveram, que o que eles escreveram foi queimado. Então, não dá para considerar o que nós temos a respeito deles. Se o que está escrito sobre Pelágio é o que era Pelágio, totalmente errado. Religioso. Totalmente errado, mas ele nega doutrinas fundamentais, o pecado. Tá errado. A salvação se conquista. Tá errado, tudo errado. Agora... o homem pode vencer o pecado original, isso não existe. É totalmente errado. Então, assim, e nós somos... O Concílio de Orange, ele colocou um semi-pelagianismo, né? Seria essa a ideia, a igreja teria abraçado, porque o agostinianismo, ele caiu em Orange. O pensamento de Agostinho, ele foi diluído. Foi feito um equilíbrio entre o que Agostinho tinha proposto. Agostinho também era complicado, né? Eu cito Agostinho, tenho até medo às vezes. Eu gosto muito das citações dele. Mas ele viveu várias fases. Igual Salomão. Agostinho viveu várias fases, mas sem dúvida nenhuma, todas as pessoas nesse planeta usam Agostinho para alguma coisa. A filosofia usa, a teologia usa, arminianos usam, reformados, então, quase que idolatram Agostinho. Não estou falando de todos reformados, né? Os irmãos aí reformados, beijo no coração. Em sua maioria usam, né? Não, assim, idolatra, né? Porque tem erros demais em Agostinho. Demais da conta. Pastor, mas vamos falar sobre o apóstolo Paulo, que o senhor citou aí, correlacionando em alguns momentos. E Paulo é um cara incrível na história da igreja. Mas por que os judeus apontam Paulo como um personagem criado por Roma? Não, mas deixa eu dizer para ti uma coisa. Veja bem, nem as mentes mais liberais anulam a existência de Paulo. Nem as mentes mais liberais. Estou falando de Friedrich Schleiermacher, estou falando de Rudolf Bultmann, de Paul Tillich. Nem as mentes mais liberais anulam Paulo. Eles chegam a considerar possibilidades de que os textos de Paulo, a partir de Colossenses, foram de outros autores. Isso eles falam. Paulo só teria escrito Romanos, Coríntios e Gálatas. O resto tudo ali é invenção. Mas anular a existência de Paulo é impossível. Os judeus tentam anular. Mas os judeus... Então, presta atenção. Você está ouvindo o que eu estou falando? Estou ouvindo. Antes do senhor falar.
quem deveria interpretar correta, sábia e prudentemente o Antigo Testamento? Não seriam eles? Sim. Interpretaram? Não. Então. Porque o que precisava ser visto no Antigo Testamento, eles não conseguiram ver. Que era a pessoa de quem? Cristo. De Cristo. Então não dá pra considerar muito o que eles falam a respeito. Não, mas não pode considerar nada, ué. Até o que eles falam hoje a Não, respeito mas de Jesus peraí, não dá se pra ele- considerar, não, né? não, se ele- Isha, que eles chamam Jesus. Se eles não consideram Cristo como Cristo é, O Messias? então, como que eu vou considerar? E não é gravidade, a sua pergunta não é nem grave. Se eles não consideram Paulo, eles não consideram Cristo. É, verdade. Eles consideram Yeshua. Agora, Vemetzari e Vemele Yehudim, não. O rei dos judeus, não. O Machia, não. Muitos dizem que ele é o rei do Ocidente, o rei dos gentios, mas não o rei dos judeus. Tem estudiosos que falou, né? Fala isso. Realmente, ateus, inclusive, né? Diz que Paulo conseguiu transformar um carpinteiro em um deus. Pesado isso aí, né? Pesado. Tem gente que escreve papel aceita tudo, né? Eu vou dizer. Papel aceita tudo, meu filho. Paulo conseguiu Eu tô- transformar o carpinteiro em um Eu deus. tô lançando um livro aí de voar o pelo do diabo, viu? Ou o pelo do diabo. De voar o pelo do diabo. De voar. Voar o pelo do diabo. De voar. Pareceu uma frase francesa. De voar. É devo. O livro que o senhor está lançando Doce Sofrimento. é para fazer voar o pelo do diabo. Porque o diabo consegue manchar muito a espiritualidade, a esperança das Doce pessoas. Sofrimento. Doce Sofrimento, provavelmente, é seu título. Para quem? O sofrimento é doce. Eu peguei as pessoas que mais... Eu não posso dar spoiler aqui, não, porque vai que um que tem mais força do que eu, vê o que é que eu fiz, vai atrás e tá na minha O Bispo Adson Belo tava bravo esse dia aí, né? Tu viu? eu não fiquei sabendo. Fiquei sabendo de um assunto de um livro dele, que foi, parece que um pouco... Plagiado aí. Ele Foi tava... mesmo? Eu não sei, eu só vi ele O reclamando. Bispo lá. Adson é meu amigo, pessoal. Ele Né? tava reclamando. O Adson é um amigo. Eu também, não um vi essa queridão. reclamação dele. Ela tava na Cadê internet ele? aí Ô, causando... Bispo, manda pra mim aí o que aconteceu, pra mim ficar sabendo. Já é a segunda pessoa que me pergunta isso, porque nós lançamos um livro, aqui ele vai me ver, né? Tá Nós lançamos um livro junto. E aí eu falei, não, gente, o Bispo tá lá em São Paulo, eu tô em Uberlândia, mas eu vou procurar saber. Estão plagiando os livros do Bispo. Ele ficou bravo. Ai, ai. Ô, pastor, então falando de Paulo, um grande escritor, a gente tá falando sobre conhecer a Deus, ou ser conhecido por Deus, e Paulo, biblicamente, foi um dos homens que mais conheceu a Deus, né? Porque ele mesmo conta uma experiência e ele se coloca na terceira pessoa, parece com um receio de não se gloriar, de não se exaltar, não sei se no corpo ou no espírito, um homem foi levado ao terceiro céu, foi-lhe revelado coisas inefáveis e não foi me permitido contar e tal. E pelas grandezas das revelações foi-me colocado um espinho na carne a fim de não me gloriar. Que espinho na carne é esse que Paulo recebeu? E todos os homens que recebem grandes revelações da parte de Deus recebem também um espinho na carne a fim de não se gloriar? Vamos pontuar aqui uma situação. Vamos, pastor. Todos nós somos orgulhosos. Somos. Somos. É impossível não ser. O senhor afirma? Eu sou orgulhoso. Todos somos. O orgulho é semelhante a uma cebola. Sempre que se tira uma camada, tem outra por debaixo. Como eu sei se eu sou orgulhoso? Quando o meu eu, ele é tocado ao ponto de eu ter o direito de falar e não falar. Aí eu estou dizendo que eu controlo a mim mesmo com a graça de Deus. Mas orgulho existe dentro de nós. Spurgeon diz que é a galinha de onde todos os outros pecados derivam. Deus abomina a altivez de orgulho. Por que então eu digo que eu tenho orgulho? Porque eu sou consciente sobre quem eu sou. E isso é importante para a maturidade cristã. Porque na pessoa de Cristo eu posso suplantar a mim mesmo e controlar essa natureza. O espinho na carne de Paulo, provavelmente, é uma cegueira, que eu acredito. Existem 3 entendimentos para isso. Ele provavelmente, quando fez a conexão portuária entre os anos 46 e 47 da era cristã, na primeira expedição, sendo auxiliar de Barnabé, João Marcos no pacote, ele vai para Pafos e Pergue, na região da Panfilha. Ele provavelmente contrai uma malária. Enfermidade que faz com que Barnabé recue da obra e volte para ficar aos pés de Pedro. E isso foi bom, porque nós temos o primeiro evangelho do Novo Testamento sendo escrito, que
o Evangelho de Marcos, não é o de Mateus. A contribuição de Marcos, que é um texto marcopetrino, é muito grande para o Evangelho. Ele contribui dos 668, 3 versículos, 600 em Mateus e quase 300 em Lucas. É a fonte mais fundante dos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Só que Paulo, ele, a partir daí, você tem uma perspectiva de alguém que tem uma deficiência visual. Existem vários textos na Bíblia que corroboram isso. O texto que ele não identifica o sumo sacerdote. O texto que ele fala, veja com que letras garrafais vos escrevo. Ele não escrevia, ele tinha amanuenses. Ele só escrevia, no máximo, uma saudação. Quando ele reclama que os Gálatas tinham dado, se possível, vocês me dariam vossos olhos para que eu visse. E agora vocês não querem me dar os ouvidos. Atenção. Então, se esse é o espinho na carne de Paulo, então ele pede para que Deus o remova e Deus não cure. Mas nós não sabemos se é. Agora, se é um demônio, e aí já tem gente que acha que é até uma questão de dificuldade, aí você sabe. Não era algo moral, não? Então, uma luta interna? Mas luta interna quem não tem? Um... Antão, pai do deserto. Não era um desejo de pecar, não? Mas, E ele lutava contra o pecado? Não tem não desejo de pecar. Eu já vi alguém falando que possivelmente, como Paulo fazia parte do Sinédrio, ele era casado. E aí, quando ele se converte, a esposa dele não aceita a conversão dele e Paulo, a partir de então, tem que caminhar sozinho. Logo que Paulo era casado, ele gostava de mulher. Isso é engraçado, pastor. Ele gostava de mulher. Aí agora, como caminhar sozinho a vida toda? Porque a mulher não morreu, ele praticamente tá divorciado, e agora ficar sem mulher a vida toda. Não era espinho na carne? Por que ele não casou de novo, então? Não, porque ele pregou bastante contra o divórcio, né? Só que aí também pregou bastante contra o divórcio, né? Só que entra também em contradição com aquilo que ele fala, né? Bom seria se todo homem conseguisse viver só igual eu, né? Eu acredito que o espinho na carne o mensageiro, ele usa uma tropologia, um tropos, uma figura de linguagem, seria essa deficiência visual. O mensageiro que o derrubava. Não era um pecadinho de estimação, não, que batia em Paulo de vez em quando e ele se sentia caído? Pecados, o Paulo provavelmente tinha muitos. Porque ele mesmo falava, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero não faço, faço o mal que não quero. O principal dos pecadores... Antão disse, quem se assenta no deserto se livra de 3 coisas, ouvir, falar e ver. No entanto, contra uma lutarás perpetuamente, contra si mesmo. Diversos pais do deserto colocavam pedras na boca para não falar. É mesmo? Cesiões, por exemplo, nunca proferiu uma única palavra que não fosse uma palavra de edificação. Nunca. Ele nunca falou assim, um dia está quente. E nem tenho vontade de comer. Nem quero ir ao banheiro. Nunca. Radicalidades. Rapaz. Simeão Estilita ficou 20 anos em cima da coluna. Em cima do quê? De uma coluna. Reis, imperadores vinham consultar com ele. Em cima de uma coluna. 20 anos. Macário ficou no pântano comendo azeitonas por 7 anos. Ninguém sabe como que ele viveu. Antão entrou num castelo e ficou lá quase 13 anos. Ninguém sabe como que ele sobreviveu. Mas por que essa radicalidade toda? Contra o sistema. Gente que... Os essênios não fizeram isso em 168, 67, com a profanação do templo do Senhor a Zeus por Antíoco IV Epifânio. Não surge a revolta dos macabeus e, consequentemente, as facções judaicas se dividem nesse período em que os Ptolomeus do Egito, em Alexandria, e os Seleucidas da Síria lutavam pelo capital tributário da Judéia, Perém, Idumea, Samaria, Traconíades, em torno de 840 talentos de ouro por ano, até que Pompeu, em 66, 63, veio e pegou do governo dos Seleucidas o controle. Quando Jesus nasce, quem controla não são os Seleucidas, nem os Ptolomaicos. Você conhece uma ptolomaica muito famosa? Não conheço, não. Cleópatra de Jerusalém, falava 7 idiomas. Não conheço, não. Cleópatra de Alexandria. Não conheço. Não... Terrível ela, viu? Pau de dar em doido também. Até o diabo dobrava com ela. Júlio César veio contra ela, deitou com ele. O Marcos Antônio veio contra ela e deitou com ele. Inclusive, tem não sei se é Tácito, o historiador romano, diz que Roma nunca temeu a ninguém, como temeu a Cleópatra, exceto Aníbal. Rapaz, mulher perturbada. Ela era. Conseguia vencer os caras. Não era bonita, não. E conseguia vencer os caras tudo na cama. Não era bonita. Não era bonita. Tinha demônio, então. Ela era muito inteligente, ela era poliglota. Ela com 7 anos falava não sei quantos idiomas. Pesado. E outra, é tudo sobrevivência, né?
Então o senhor atribui aí a questão do espinho na carne de Paulo a uma cegueira. Eu acredito que é mais razoável. Nada pecado, carnal. Não, Pecado todo eu mundo não tem. iria para o pecado, porque o pecado todo mundo tem. Ele foi muito pontual, não foi? Foi me posto na carne. Um espinho. Mas por que o mensageiro de Satanás me esbofeteia? Seria Ele um usa- sentimento de culpa? Ele não começou usando a figura de linguagem desde quando falou assim no corpo, fora de corpo, do corpo. E ele falou que foi ele que foi pro céu? Ele não falou que foi Não ele. que foi pro falou. céu, mas nós entendemos que foi ele. Sim. Então, ele começou a usar ilustrações desde quando começou a falar sobre o assunto. Eu acredito também que Paulo não especifica qual é o seu espinho na carne, porque todos nós temos o nosso. E se Paulo não revelou qual é o dele, por que eu tenho que revelar qual é o meu? É verdade. É verdade. Nós íamos falar de pregadores, né? De Não, vamos pregação. falar. Acabou o horário, Não, aí. temos 30 minutos ainda. Quem é o pastor Presley Camargo como pessoa, como ser humano? Como pessoa, eu sou alguém que deseja conhecer a Deus, desejo amá-lo, peço para que eu possa encontrar o caminho desse amor. Eu tenho muita preocupação para que eu não me torne extrato daquilo que eu faço. Para que se remover de mim o ministério que eu exerço, será que sobra em mim piedade? Tenho muita preocupação com isso. De me tornar o produto do que eu realizo. De eu compreender que a minha existência está muito mais pautada naquilo que eu faço do que propriamente quem eu sou. Então tenho muita preocupação com questão de essência. A minha maior vaidade, eu falo na comunidade de fé que eu apacento, é que os irmãos me identifiquem como cristão. Como alguém que é crente. O cristão do peregrino. O cristão, exatamente. Alguém que ele consegue sobreviver o cristianismo à luz do exercício do ministério. Porque o maior inimigo do homem pode ser o próprio ministério. Pode não. O maior inimigo da piedade é o ministério. O ministério. O ministério. O senhor nunca pensou na possibilidade de ser removido de você tudo que você faz e você ter que sobreviver em Deus sem fazer o que você faz? Pesado. Arranca seu pastorado. Tira o seu microfone. Tira o seu paletó, sua gravata. Vamos colocar aqui em categorias assembleianas. Sobra o irmão na igreja? Sobra. Sobra o irmãozinho de mãos dadas com a família dentro da igreja? Tira o título de pastor. Então. Porque existe Todo mundo que coloca... Existem alguns pastores que não gostam de ser chamado de irmão, não, né? Todo é o processo de gadarenização. Não sou eu que falei isso, não. Foi o Alan Brizotti. Processo de gadarenização. É. O cargo na frente do nome. Perguntaram lá, Jesus perguntou pro gadareno, qual é o teu nome? Ele disse, Legião. Legião não é nome, é cargo. É uma patente. Eita, É uma pega, corporação. verdade. Então, todo mundo que coloca o título na frente da pessoa é um processo sem que ele saiba de gadarenização desenvolvendo nele. É igual um pastor cumprimentou. Pai do senhor, meu irmão. Aí o outro respondeu, sou pastor. Mas não é irmão, não é? Exatamente. Tem gente que tem... Então, esse sou eu. Mas sou uma pessoa que tem muitos defeitos também, muitas dificuldades. Provavelmente erro todos os dias. É uma pessoa comum. Casado. Casado. Quem é a... Minha esposa chama Daniele. Daniele, casei com ela no campo missionário. No campo. Tem que ser campo crente missionário. para casar com missionário, né? Na verdade, eu estava no campo missionário e ela morava onde nós atuávamos, próximo da igreja. E eu me relacionei com ela já desde 2001 e estou casado até hoje. Pai. De 2 filhos, Isaac e Débora. 22 anos e 21. 22 para 23 para 21 anos. O filho homem e a filha mulher. O senhor queria falar bastante isso, né? Agora vamos voltar. O senhor tá desde na conversa querendo falar, né, pastor? Isso aí? Vamos voltar. Ai, ai. Pastor, a vida de um servo de Deus é marcada por experiências com Deus. O senhor teve alguma experiência com Deus que te levou e te despertou ao ministério? Eu tive uma experiência muito forte com Deus no ano 1996, outra muito forte no ano 1997, aonde o Senhor Deus despertou em mim um chamado para a obra missionária. Eu nunca pensava que seria o que eu desenvolvi, mas eu senti fortemente o chamado de Deus por diversas razões e ocasiões, especialmente quando eu li a chamada de Abraão.
Tanto é que o primeiro livro que eu escrevi foi As Peregrinações de Abraão, exatamente motivado pela chamada de Deus na minha vida. Eu, quando li o livro de Gênesis capítulo 12, e que vi o Senhor Deus chamando Abraão, eu senti algo extraordinário, como se todo mundo à minha volta desaparecesse, aquele único versículo saltasse diante dos meus olhos, e um calor profundo, o Senhor me separando para a obra. E aí, depois tive diversas experiências em oração, em orações, em jejuns, em horas ininterruptas sobre os joelhos. E ao longo dos anos, estou tentando ter esse relacionamento com Deus. E o senhor também se tornou, além de escritor, missionário, pastor, um grande pregador na nação brasileira, né? Talvez o senhor desconsidere a expressão grande, mas pelas suas mensagens pregadas, às vezes a gente usa a expressão grande pregador, grande homem, são as pessoas que dão esse título, mas quem recebe geralmente não se vê como essa expressão grande, A questão é né? o seguinte, eu não tenho problemas com elogio, porque eu tenho problemas demais para administrar, além de saber de onde eu vim. Então eu não sou estupidificado ao ponto de alguém colocar em mim uma asa de galinha, eu sendo um pinto, e pensar que sou uma águia. Eu não sou burro. Eu sei muito bem quem eu sou. Estou falando aqui igual Gregório Grande. Sei muito bem quem eu sou. O servo dos servos de Jesus Cristo. O que é pregação? Pregação é a habilidade que a pessoa tem, querigmática, né? Vem de querigma, de falar, de você colocar ao auditório, trazer à luz do auditório a revelação da palavra de Deus. A pregação, veja bem, a pregação que ela não transforma, ela apenas informa. Inclusive, aqui, voltando àquilo que você falou, a minha experiência com as escrituras se deu por conta de uma péssima ministração que eu fiz no ano 1997, que não demorou mais do que 5 minutos. 6 minutos e alguma coisa. Eu saí desesperado do púlpito. Eu não sei quanto tempo levou a sua primeira pregação. A minha foi essa. Tudo que eu via nesses 6 minutos, que até hoje nunca passou, de tanto que demorou passar, era a porta da igreja à vontade de correr. Quando eu saí da igreja, o mentor que me acompanhava disse que eu era muito fraco e que eu não conseguiria lidar com essa pressão. Então, a partir dessa experiência traumática, eu usei ela para aperfeiçoar o meu ministério à luz de entendimentos milenares. Por exemplo, como os pais pregavam a palavra de Deus. Aí eu fui me aperfeiçoar em muitas escolas que tinham naquela época. Eu escolhi uma em específico e administro a minha pregação a partir da luz desse entendimento. Não só eu quando faço, mas também quem estuda comigo. Então, eu aprendi a fazer assim e ao longo de 20 anos venho fazendo. Quando eu estudava, e estudava muito, mas é muito mesmo, eu pensava que isso nunca serviria de nada, porque eu estava no meio. Igual Agostinho de Hipona disse para Jerônimo, né? Sempre que procuro aplicar a examinar as escrituras para além da capacidade do povo que me escuta exige, os meus deveres ministeriais me impedem. Então, quando eu aplicava demais para estudar, eu pensava, gente, para que eu estou fazendo isso? Esse povo não exige isso de mim. Durante 20 anos ininterruptos, eu orei e estudei no lema de Lutero, orare et labutare, labor e oração. Hoje eu começo a compreender os motivos pelos quais Deus me escondeu tanto tempo. Mas hoje o senhor, de vez em quando, não tem vontade de olhar para aquela porta enquanto está pregando e Tem. correr? De vez em Tem quando, porque você não domina toda a pregação. Tem dia que não... Não funciona. Na verdade, não funciona pra gente que fala. Mas Deus tem um endereço certinho para quem escuta. Mas não tem dia que a gente sente que tá sem inspiração, que parece que a mensagem não tá com a gente? Não tá com a gente. Não flui? Não flui. Acontece. Acontece com o senhor também. Claro, aí com esse gabarito todo aí. Mas não, deixa eu te falar, na hora é outra coisa. Você não pode dominar. Você não tem como dominar um texto bíblico. Mas Por mais que você domine sistemas dentro de um determinado pensamento. Mas isso está na mão de Deus. Se você perde a essência, isto é, a integridade, a identidade, saber quem você é, então você administra aquilo de forma profissional. Por exemplo, eu não sou pregador itinerante de fato e de direito. Eu sou pastor de igreja. Mas hoje tenho partilhado a palavra de Deus em muitos lugares. Eu não tenho aquela mensagem, por exemplo, eu vou ministrar aqui daqui a pouco. hoje o senhor tá tomando as agendas de muito itinerante, né? Então... Ninguém quer me ouvir assim, não. Porque ao invés de levar o itinerante, tá levando o senhor, que é pastor de igreja. E não é só o senhor, não. Tá acontecendo com muitos pastores de igreja que tá tomando essa ajuda. Na verdade, é porque os nossos queridos irmãos
itinerantes, a maioria exorbitante sabe muito bem o que está fazendo, não é verdade? Mas uma pequena porcentagem, eles não têm noção do que é uma igreja. E aí sacrifica muito a integridade pastoril do rebanho. Para você consertar o que um indivíduo fala numa igreja, você demora meses. 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 Eu sou pastor de igreja, tenho 27 anos. Eu sei o que eu estou falando. Eu já paguei altos preços por abrir o púlpito para pessoas que não deveriam nem sentar no banco. Pesado isso aí. Ué. Mas o senhor estava falando aí que o pregador não deve dominar, mas dentro da homilia, Ele da precisa. matéria homilética, a pregação não é uma arte? É uma arte. É uma arte. Mas você tem controle sobre isso? Não, você não pode ter controle. Aí, nesse sentido, de não ser um pregador tipo itinerante, ele tem 6, 7, 10 mensagens. O senhor já teve na itinerância. Aí, se ele prega... Roda o Brasil com 5 mensagens, né? Diz que é, eu não sei. É? Eu conheço alguns. Não, mas, Para, pastor, eu não, conheço mas- alguns que é mas- 5 não, mensagens. Mas não é pecado, não, você repetir mensagem. Não, mas 5 para rodar o Brasil o Sim, ano todo. dizem que a mensagem ela é bem pregada depois da 15ª vez. Billy Graham disse que a mensagem dele ficou perfeita após pregar mais de 80 vezes, né? Pois é. Aí você imagina. Então, assim, eu, por exemplo, aqui hoje eu não sei nem qual é o tema. Tempo de recomeçar. Sim, mas isso aí é o que? É uma divisa. É a série de mensagens. E o que é o versículo? Tá lá escrito? Não. Ainda bem, né? Porque se tivesse, o que eu ia fazer agora quando eu saísse daqui? Estudar o Em cima texto. do quê? Do texto. Do texto, porque eu tenho um compromisso com a igreja. O senhor sempre busca pregar no tema que lhe é colocado. Nunca eu saio do texto. Mas o senhor já não tem, tipo assim, uma mensagem que o senhor Tenho. pode levar pro lado Tem um 10. do tema? Tem um 10. Não, eu não vou levar nada pro lado do tema. Porque... Eu vou pregar no que o pastor pediu pra eu pregar. Mas o senhor tem aquela mensagem que o senhor pode discorrer sobre o tema colocado, não tem? Tem. Aí nesse caso aí tem, porque ele colocou uma divisa. Novos começos. Tudo na Bíblia, encontrando Jesus, é novo começo. Aí você pode colocar qualquer assunto ali. Aí você ora a Deus e coloca. Mas você tem um versículo lá, que seja, eu ia pra ele. Pro versículo. Ainda que fosse errado, porque o que eu já preguei em versículo errado. É ruim, né? É porque o pessoal que faz o tema olha o impacto do texto, e o texto não é importante. O texto não é importante na Bíblia. Às vezes pega o versículo isolado. O texto não é importante na Bíblia. Nunca foi. É o contexto. Porque o texto, se é um contexto, ele é pretexto. Você não pode colocar o tema de festividade baseado num texto sem analisar o contexto. Ô, pastor, não sei se o senhor tem essa percepção, mas eu tenho analisado as pregações bíblicas e eu vejo um extremismo de muita gente criticando as pregações atuais. Porque eu vejo pregações bíblicas, confrontadoras, denunciam o pecado, que incentivam as pessoas a viver uma vida de santidade. Eu vejo. Mas a análise que eu faço é que as pessoas que ouvem essas mensagens não estão mudando de vida. O que está acontecendo? A palavra pregada por muitos pregadores, ainda que seja a genuína, não está tendo mais poder de transformar a vida das pessoas? Veja bem, nem sempre a culpa é do corpo docente, de quem ensina. Às vezes também a culpa é do corpo discente. O irmão Paulo, quando fez aquela conexão ali em Apolônia, Anfípolis, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, atravessou o Istmo, ficou em Corinto. Ficou quanto tempo em Corinto? 18 meses. Aí ele faz uma expedição missionária, que é a terceira. Ele está em Corinto, quando ele escreve a primeira epístola, que não é a primeira, é a segunda. Segunda não é a segunda, segunda é a quarta. Quando ele escreve a primeira, ele diz, quando eu estive convosco, a igreja ficou sendo apacentada por Paulo. Não é por mim, não, nem por ti, por Paulo. A maior mente do primeiro século da era cristã. Vós não podieis suportar comida sólida, dei-vos leite. E ainda hoje, 5 ou 6 anos depois, não podieis. Torno a dar-vos leite. É culpa de Paulo ou é culpa da igreja? Da igreja. Então, eu louvo a Deus pela igreja de Corinto. Eu aplaudo de pé, eu dou cambalhotas. Porque ela não me inocenta, mas ela tira de mim o fardo de me ver pregar a mensagem transformadora para gente que nunca desejou a transformação. Você entendeu o que eu quero dizer? Sim. Que mesmo Paulo, sendo quem foi Paulo, não conseguiu provocar as mudanças numa igreja inteira. Porque o maior problema estava no corpo discente, não no corpo docente. Às vezes o problema está no pregador que prega. Sim. Eu, por exemplo, pastor Fábio, oriento todos os pastores do Brasil que essa voz pode chegar, que as pessoas, elas precisam tomar muito cuidado
muito cuidado com a forma que está pregando. A melhor maneira para curar uma igreja é a pregação expositiva. Mas- Não vou dizer que é a melhor, não, quase que é a única. E a pregação temática também? Não funciona. Não funciona? Não. Mesmo com base Não, bíblica? o pregador tem que pregar uma vez na vida, a cada 5 anos, uma pregação temática e pedir perdão a Deus depois. É mesmo. E eu ensino no curso que eu ministro pregar tematicamente estrito. Eu ensino estrito. Porque o que é uma pregação temática? Você levanta um tema, usa a Bíblia para consubstanciá-lo. E aí você usa quantos versículos na pregação temática? 3, 4, 5, 6? Te pergunto, qual das alianças, antiga ou nova? Qual das estações, primavera, outono, verão? Você consegue analisar o episódio do contexto para falar o texto? Não. Você não tem compromisso com o que está escrito. Você tem compromisso com o tema que você levantou. Então você está usando versículos para calçar esse tema, independente se foi a ideia do autor em relação a esse tema quando o texto foi escrito. Então a pregação temática deve ser pregada. Eu prego. Casamento, temática. Criação de filhos, temática. Marxismo cultural, temática. Ideologia de gênero, temática. Não tem como fazer exposição bíblica nisso. Concorda comigo? Pastor Prez vem aqui pregar hoje na nossa igreja e o nosso tema será liberalismo teológico, temática. Nosso tema será pregação, temática. Eu vou usar diversos textos bíblicos para calçar aquele tema. Mas um pastor de igreja que só alimenta o rebanho, tematicamente, veja o que ele faz. Se uma igreja só escuta o pastor pregar tematicamente, ele está educando, sem saber que está educando, uma igreja a ler a Bíblia tematicamente. Ela vai ser aquele povo que consulta a Bíblia por caixinha de promessas. De forma aleatória. Eu vou ler aqui, isso aqui. Por quê? Porque ele não consegue... Por que as pessoas não gostam e nem entendem a Bíblia? Porque não tem conexão emocional. Não conhecem a história por trás da escrita. Posso ser honesto com o irmão? Lembra lá de Jeremias, o único profeta desse período que sobrevive falando o que Deus manda falar, contra toda a vontade dos monarcas e dos outros profetas, que falavam de forma favorável. Quais eram as implicações? Nabucodonosor tinha resistido à Assíria, a grande Assíria, Assurbanipal, Tiglat-Pileser III, Sargão II, homens fenomenológicos. Foram suprimidos, aniquilados. Por quem? Por Nabucodonosor, o pai de Nabucodonosor. Eu estou pregando para ti aqui Jeremias. Se você não conhecer isso, você não entende Jeremias. Aí ele vence. Um remanescente vem para o Egito. Quem era o monarca dos egípcios? Faraó Neco. 26ª dinastia das 30 egípcia, ele era o 6º monarca. Nabucodonosor vem contra ele e volta na batalha de Carquemes, na primeira. Porque ele dá um passo para trás para depois vir com toda a força. O que acontece? Faraó Neco engrossa o pescoço. Porque para chegar em Jerusalém tinha que destruir aqui. E outra coisa, Faraó Neco tinha vencido Josias, que foi gravemente ferido em batalha e morreu. Com isso, ele pega o filho de Josias, leva lá o Joiacás, põe um outro lá em Joiaquim, e aí ele tira o primogênito, que seria o rei. Ó que coisa engraçada, ele tira quem seria o rei e chega no filho mais novo, fala, agora você vai ser o rei. Muda o nome dele. Você entendeu como é que é? Só que você me paga a carga tributária. E você me dá 2 cidades. Então era natural que os monarcas de Jerusalém pedissem ajuda para quem? Para Faraó Neco. Por isso que tem aquele texto, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a força. Por quê? Porque Israel é Judá e Benjamim, confiança no Egito. Até porque o Egito recebia tributos. Então era natural que os reis procurassem ajuda no Egito. E Jeremias estava dizendo, não adianta procurar no Egito, porque eles não vão conseguir te ajudar. Por fim, Deus se volta contra o Egito. Já que vocês têm o Egito como fonte, eles serão varridos. E foi. Porque em 612, na batalha de Carquemes, para 609, Faraó, Nabucodonosor, varre o Egito e chega em Israel. Aqui é o período também que Abacuque começa a clamar. Se não entender por que tem a história, por que tem a escrita, por que tem a escrita? Por causa de uma história. Qual é a história? Você não entende o que está escrito. Aí você vai entender o porquê Abacuque começa, né? A pregação... Até quando o Senhor gritaria? Até quando... A minha pergunta para ti, ele começou o texto com um problema, não foi? Isso. Quando ele terminou, o problema existia, sim ou não? Sim. Tanto é que ele fala no próprio poema, ainda que
ainda que. Ainda que. E a mensagem expositiva vai falar qual é o problema que ele começa o Cria texto. conexão emocional com o auditório. É isso. O auditório começa a compreender por que aconteceu o que aconteceu. Não só o que aconteceu, sem saber por que aconteceu. Tá faltando mensagens expositivas nos púlpitos? Falta porque ela é ruim de se pregar. Ela pode matar também a curiosidade da pessoa. O pregador que prega expositivamente, ele precisa ter um pouquinho de habilidade, aqui eu volto naquele assunto, e nesse sentido sim, de controle dos temas contextuais, pode ser remoto, imediato, gramático, literário, histórico, para poder cativar a atenção das pessoas. Caso contrário, ele não consegue também. Por que eu prego expositivamente uma vez por semana? Eu prego expositivamente uma vez por semana e textualmente nos domingos. Eu prego mensagem textual no domingo. Temática, não. Sempre expositivo ou textual? Ou textual. Temática eu prego. Textual é bom para as pessoas acompanharem o texto e terem a interpretação. O textual, a diferença desse textual para expositivo é que você tem compromisso apenas com aquele texto que você leu, 2 ou 3 versículos, você remove lições dali. Pode ser lições por referência ou por inferência. Só isso. Só que você fica ali. E leva as pessoas a um entendimento, a um estudo do texto. Daquele textozinho lá, pequenininho. Porque se você abrir muito para um contexto remoto, vira expositivo. Só que aí você não tem como sequenciar, principalmente o pregador itinerante. Porque ele não tem como fazer uma pregação expositiva, porque ele não vai voltar para dar sequência no assunto. A pregação expositiva é um antibiótico. Agora eu analiso que a pregação textual no Brasil ela é mais pregada pelo movimento neopentecostal. Por exemplo, se eu acompanhar o apóstolo Valdemiro Santiago, a mensagem é textual. Bispo de Macedo, a mensagem é textual. R.R. Soares, a mensagem é textual. É textual. Tudo textual. Dificilmente vê uma mensagem expositiva. Eles vão lendo, vão explicando ali cada versículo que eles leem. Né? À luz do entendimento próprio, que eu nunca vi esses irmãos pregarem também, né? Nunca viu, pastor? Não. Ô, pastor. Não, Uma hora eu precisava de assistir, né? Precisa assistir. Eles vão explicando e tal, o texto ali, o que significa. Geralmente, eles explicam, as mensagens textuais estão baseadas mais em história de milagres, né? Uhum. E eles vão explicando. Vão explicando. Animando as pessoas a terem fé e tal. Isso. E acaba motivacionando a fé. Motivacionando a fé. E acaba sendo uma grande bênção. Pastor Presley, a gente precisa dar continuidade a esse bate-papo. Já foram 2 horas de podcast. Já deu esse tanto. tanto. Meu Deus, ajuda, Senhor. Mas obrigado por vir mais uma vez aí, compartilhar um pouco do muito que o Senhor tem depositado em sua vida. E hoje à noite, pastor Presley Camargo estará na Demissão em Fazenda Rio Grande a partir das 20 horas, pregando a palavra de Deus. Exatamente. Vamos estar lá ministrando a palavra de Deus. Pastor Fábio, eu quero agradecer-te por essa oportunidade, mais uma vez, de falar aqui ao coração dos irmãos. E ter a oportunidade também de mostrar um pouquinho que a gente é, né? Fora daquele ambiente do púlpito. Lá a gente é muito valente, né? O pessoal fala pra mim assim, meu Deus, como é que você tem coragem? Gente, eu prego lá no púlpito da minha igreja. Prego no púlpito, não alimento rebelião, não sou aquele pastor. Eu não tenho histórico. Eu tenho quase 30 anos no mesmo ministério. Então, assim, eu tenho a confiança das nossas lideranças para ser pontual nas observações. Às vezes a gente faz um corte, e corte é corte, né? Ele tem essa característica de deslocar ele de um contexto. Aí o pessoal vê, meu Deus, esse homem... Não, mas não é, não. É sempre trazendo a palavra com simplicidade, com maturidade. E com consciência, né, consciência. Isso é importante. Erra demais, né, gente? O senhor já não erra mais, né? Erra muito. Esse erro fica pra gente, que é pequeno, não, mas erra. Não tem tanto conhecimento. Erra. Qual erro que o senhor cometeu recentemente? Esses dias eu disse que Paulo embarcou em Cesareia de Filipos. Mas o que E foi em Cesareia Marítima. Mas prejudicou... Não, eu erro nisso, né? Isso aí eu erro. Não, mas... Erra numa datinha, né? Pouquinha. Isso aí erra por 1 ano, 2. E ninguém percebe, né? Mas quando eu erro, eu falo na outra terça. A não ser quando há alguém estudioso sobre o assunto e fala. Eu falo, na outra terça, eu sempre falo, irmãos, eu falei isso aqui, eu errei nessa informação. Não é essa informação. E também quando eu não sei... Eu sou aquele pastor que o povo da minha igreja, a igreja lá, participa dos cultos com a Bíblia aberta. Nada de fechar a Bíblia? Não. Fecha a sua Bíblia, coloca ela no banco? Não fechar o e aí, é tudo que eu falo então? É goela abaixo? Eles têm que analisar, ué. Bereanos. Mas não é o que... Ou não estou falando errado. Tá falando certo. E tem que vocês olhem, eu falo lá nos cortes. Olha aí, olha aí, vê se não está escrito isso aí.
Examinar as escrituras. Examinar. Hoje tem um dado muito alarmante, pastor Fábio. 7% do público que te escuta te entende. Aí os outros 90% e mais um cadinho, aí tem os que entendem errado, tem os que entendem o que querem entender, tem os que entendem sem entender e tem os que não entendem nada. Pastor, eu ficaria aqui mais 2 horas conversando contigo. Obrigado mais uma vez por nos atender, por vir aqui e nos permitir ter essa conversa tão especial e tão rica de conteúdo, informações e aprendizado. Deus continue abençoando sua Eu posso vida. fazer só uma propaganda aqui do nosso curso Claro, grátis? por favor. Ó, eu queria... Ó, essa câmera aqui, tá olhando aqui? Qual que é? Essa aqui? Olha aqui, bem aqui para mim, vossas excelências. Lá no YouTube, pode falar o nome do YouTube Pode aqui, sim, né? fica à vontade. Lá no YouTube tem um curso que eu ministro gratuitamente de história do cristianismo, de graça. A equipe que trabalha comigo já revirou para mim fazer desse curso um curso pago. Tá lá de graça. Muita gente não assiste, outros assistem. Então, eu queria pedir para vocês, acompanhem, conheçam a nossa história. Tu conhece a história da sua esposa, tu conhece a sua história do teu time de futebol, da minissérie que tu maratona e tu não quer conhecer a história da igreja. Então, eu ministro um curso lá gratuito de história da igreja. Ele é de graça. Aí eu tenho aqueles cursos que tem um valor simbólico da minha escola, uma escola que eu tenho de pregação. Aí pago uma vez, uma só vez. Não tem mensalidade, não tem nada. E eu tenho um curso quadrilhado, que é um comentário bíblico que eu... Aí tem um valor também. Aí invoquem sobre mim todas as penitências do inferno por causa disso. Mas lá no YouTube tem essas posições completas, pode acompanhar. No Instagram, eu sou pastor, eu acho que, não sei se é o único pastor que posta conteúdo com mais de 10 minutos. E o Instagram não gosta. O senhor sabe disso. Não entrega tanto, né? Não, ele mesmo avisa pra mim quando eu vou postar. Que Eu não vou ele fala assim, eu não vou entregar. Vou limitar. E eu Mas digo, o senhor eu tem uma vou entrega postar. boa. Tem porque eu não sei por que não. É Deus, que o algoritmo tá contra mim. O senhor tem uma entrega boa. O conteúdo é bom. O povo É, gosta, né? deve E ser. aí vai engajando. Pastor Presley, muito obrigado. Um recadinho